Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sexta-feira, dia 4 de julho, eu, Padre Tiago, estou com você para mais uma palavra de fé. Primeira sexta-feira do mês, lembremos-nos do Sagrado Coração de Jesus, misericórdia absoluta. E hoje o Evangelho fala de misericórdia. Vamos ouvir com Mateus, capítulo 9, dos versículos 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Meus irmãos, eu queria que vocês entendessem o que era um cobrador de impostos na época de Jesus. Era a pessoa mais detestada da sociedade. Ninguém chegava nem perto, porque o cobrador de impostos servia ao Império Romano, que era dominador, servia aos opressores e tirava o pouco que tinha na casa dos pobres para dar aos ricos, para dar aos soldados, aos imperadores. Ou seja, o cobrador de impostos ele era odiado pelos judeus, pelos fariseus, tanto pelos ricos quanto pelos pobres, mas muito mais pelas pessoas mais necessitadas. Por isso, era uma pessoa vista como se fosse um pária da sociedade. Ninguém queria chegar perto. Era uma pessoa detestada. Pois bem, Jesus um dia olhou para um cobrador de impostos, chamado Mateus. Viu ele sentado. Ali, sentado aqui não significa apenas uma posição do corpo, significa que ele estava acomodado na sua vida. Viu Mateus ali assentado naquilo que era o fruto da corrupção, fruto da injustiça. Viu Mateus ali sentado no seu dinheiro, numa vida talvez confortável, mas que não se perguntava sobre a injustiça sobre os outros. Viu Mateus assentado na corrupção, no pecado, mas é justamente para esse homem que Jesus disse: "Segue-me." Percebam que Jesus não escolhe os perfeitos, não escolhe os puros, não escolhe os seus discípulos entre os fariseus da sinagoga, entre os mestres do templo. Escolheu ali um homem que era detestado por todos. E diz a palavra que ele se levantou, ou seja, ele quis deixar a vida de conforto, de comodismo, de pecado e seguiu a Jesus. Mais do que isso, Jesus vai jantar na casa dele. Vejam que isso era um escândalo para a época. Jesus, um judeu, um nazareno, ia na casa de um cobrador de impostos. E pecadores, diz a palavra que outros pecadores estavam ali na mesa com Jesus e os discípulos. Isso era um escândalo. Vejam que Jesus faz banquete com aqueles que não merecem, não com os que se achavam merecedores. Jesus se senta com aqueles que eram julgados como os piores da sociedade e não como aqueles que, talvez, seguindo todo o ritualismo do templo, se colocavam como os mais perfeitos. Por isso despertará o ódio e a repulsa dos fariseus. Eles vão cobrar dos discípulos de Jesus: "Escuta, por que o vosso mestre senta com essas pessoas que não valem nada, com esses cobradores de impostos e pecadores?" Os fariseus se incomodam com a acolhida que Jesus faz aos pecadores. Então Jesus responde: "Quero misericórdia e não sacrifício." Os fariseus tinham modificado a lei de Israel, tinham criado um tipo de religiosidade pautada no cumprimento rigoroso de prescrições legais, prescrições que, quando não cumpridas, implicavam o pagamento também de taxas para eles. Ou seja, os fariseus se incomodavam porque viam na religião do amor que Jesus estava trazendo uma nova lógica, uma lógica que iria mexer no bolso dos fariseus, no prestígio deles,
Uma lógica que faria com que o povo descobrisse o verdadeiro sentido da lei de Moisés, a lei que levava ao amor e não à condenação daqueles que eram pecadores. Os fariseus de ontem e de hoje não suportam uma palavra de misericórdia. Os fariseus de ontem e de hoje insistem na religião do sacrifício, de muitas penitências, de cobranças legalistas, de julgamento sobre a vida e a prática do outro. Os fariseus de ontem e de hoje se preocupam mais com quem Jesus acolhe do que com a própria conversão. Meus irmãos, que triste uma igreja julgadora. Que triste uma comunidade que se especializa em leis ao invés de acolhida. Que triste uma comunidade que troca a misericórdia pelo sacrifício imposto, sendo que o único sacrifício já foi feito por Jesus na cruz. Temos que tomar uma decisão. Vejam que os discípulos se sentaram com Jesus do lado dos cobradores de impostos e dos pecadores. Os discípulos tiveram a coragem de se sentar na mesa com eles. Que religião queremos seguir? A religião que julga, que exclui, que aponta dedos, que escolhe quem pode se sentar à mesa ou não? Ou a religião de Jesus? A religião que coloca na mesa os que não merecem, porque sabe que a mesa não é para os puros, mas para os que se convertem e buscam a santidade. Quero a misericórdia e não sacrifício. Deus abençoe o seu final de semana, que o rosto misericordioso de Jesus esteja em suas atitudes. Até a próxima. Um detalhe importante: na próxima semana eu estarei em retiro espiritual do clero da nossa diocese. Por isso, estaremos em oração, em silêncio, em momento de abastecimento espiritual. E por isso não teremos o nosso programa Palavra de Fé, que volta daqui a 2 semanas, logo depois do nosso retiro. Deus abençoe você. Voltamos no dia 14. Até a próxima.